Bom dia a todos. Privilégio, mais uma vez, estar aqui juntos com os irmãos. E hoje, celebrando aí a última ceia do ano de 2023, teremos hoje amanhã e teremos pela noite. E aí? Quantas delas você conseguiu participar, não é verdade? Quantas delas você, antes de participar, foi exortado pelo Senhor, foi repreendido, ou até que o Senhor falou para você, não tome. Então o momento da ceia para a gente é um momento muito alto, um ponto muito alto, muito nobre. Tanto é que nós fazemos isso mensalmente, mas a Bíblia até nos orienta que podemos fazer isso em cada reunião, se assim quiser. Tal a importância. Para quê? Para sempre trazer à memória aquele que nos traz esperança, Jesus Cristo. Amém? Hoje, essa semana, estive conversando com um casal, e hoje nós vamos ter um momento aqui, Vamos estar fazendo uma oração por 50 anos de casado. Olha que privilégio. E eles ainda tiveram a oportunidade de dizer, pastor, é a primeira oração de 50 anos nessa igreja. Então, é algo muito lindo, né? E que bom. E aí nós estávamos conversando, na quinta-feira, com esse homem corajoso, 50 anos, é um homem muito corajoso, não é verdade? Sim ou não? De muita força, né? E a mulher também extremamente. O esposo, pastor, algo simples. Eu só vou fazer alguns votos, cantar um pouco. Já a noiva, a esposa, estava fazendo lembrar, o momento que nós nos conhecemos, quando nós iniciamos do outro lado, quando a Igreja Nova Vida veio aqui para São Gonçalo, que nós chamávamos somente de Coelho, na verdade o outro local era Jardim Alcântara, e ela contando toda a história, de como me conheceu a Cris, ainda solteiro, Então eles têm uma trajetória muito grande, não somente de vida conjugal, mas também de vida com Cristo, de uma história muito importante. E eu acredito, querido, que é um privilégio, sabe? E que a gente precisamos almejar esse momento. E aí, uma das coisas mais lindas nesta hora é a gente poder não somente orar, mas também de falar um pouquinho sobre a família, E eles estavam comentando o empenho da família de estar comemorando, E agradecendo aí pela vida dos seus filhos, os netos, E os parentes que disseram, não vamos deixar passar em branco, vamos fazer alguma coisa sim. Então é muito bom, querido, quando outras pessoas se alegram conosco nesse momento tão especial. Eu quero chamar aqui a Neuzir e o Gerson, por favor. Amém. Eles vão ter um momento de troca de aliança. Eu vou pedir para que fique aqui, à minha direita. Mas antes eu quero ler um texto para vocês, tá bom? Gerson, você pediu para ser simples, mas hoje é um dia muito especial, Que diz assim, Cantares, capítulo 8. Quem é esta que vem subindo do deserto,
apoiada em seu amado. E aí eu vou parafrasear, Neuzi. Versículo 6. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. Então nós podemos ver aqui duas comparações, né? Comparando o amor com a morte e com o ciúme, duas coisas extremamente difíceis, né, de serem vencidas. Mas a Bíblia diz, Neuzi e Gerson, que o amor é mais forte do que tudo. E eu acredito, né, que nesses 50 anos, irmãos, vocês precisaram ter muita força. Hoje nós estamos aqui festejando, mas eu tenho certeza que nem sempre esses 50 anos de vida foram de festa, foram de momentos só de alegria, mas foram de momentos de total dependência de Deus, mas vocês buscaram e Deus fortaleceu vocês, amém? Então vai dizendo, as suas chamas são chamas de fogo, está se referindo ao amor, são labaredas enormes, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém ofereça todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberiam em troca apenas desprezo, mostrando que nada supera esse amor, tem superado e nem vai superar esse amor que Deus tem colocado no coração de vocês. Então eu quero pedir à igreja, por favor, que se ponha de pé nesse exato momento. O noivo está com a aliança. Olha, essa aliança aqui não é uma aliança restaurada de 50 anos não, tá, irmãos? É uma aliança nova. Muito lindo por sinal. Amém. Estenda as suas mãos, por favor. Pai, nesse momento eu quero colocar aqui diante do teu altar essas alianças que simbolizam um voto de fidelidade, amor e compromisso um pelo outro. Que essa aliança, Senhor, seja duradoura, não somente entre eles dois, mas a três, que o Senhor permaneça, renovando e fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou pedir agora, fique aqui os dois nessa posição, deixa eu passar para lá de cá. Gerson, pega a aliança da Neuzi. É fácil, é de lá, né? Até eu sei, Gerson. Ó. Deixa eu só puxar isso aqui para ficar bonito na foto. Ficou melhor. Agora, olhando para sua noiva, você vai repetir essas palavras. 50 anos se passaram quando você fez esse voto, hein, Gerson? Não vai errar, por favor, hein? Está na mão certa, Gerson? Tá. Esquerda. Olha a tranquilidade. Vou até segurar o microfone, pastor. Neuzi, nesta manhã,
eu renovo meus votos de amor e compromisso diante da igreja e de ti. Que assim seja. Amém. Gerson, eu, Neuzi, também renovo minhas forças diante da igreja e de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa fidelidade, compromisso permaneça. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e na nossa família. Amém. Quero pedir que você estenda suas mãos, por favor. Ah, tá aí a Cris, olha aí. Estenda suas mãos. Pai, nesse exato momento, eu quero pedir as tuas ricas bênçãos sobre a vida da Neuzi. Em primeiro lugar, pedir, Senhor, em favor da sua saúde. Que a sua saúde seja restaurada, querida. Que as suas forças sejam renovadas. E que você possa ainda continuar sonhando e acreditando que nesta boda de ouro é muito mais do que 50 anos, é o início de uma nova caminhada, aonde Deus estará trazendo novos planos, novas visões sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo. Que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre ti, Neuzi. Pai, eu também oro em favor da vida do Gerson, pedindo que o Senhor também fortaleça a sua fé, a sua saúde, o seu vigor, a sua disposição, e que ele possa, em todos os momentos, olhar e ver o quanto Deus tem sido bom para com ele, com a sua esposa e com a sua família. Que essa aliança, Senhor, permaneça a três, guardada e protegida pelo Senhor. Eu faço essa oração, Pai, que o Senhor a renove a cada dia, e que este voto, e que esse momento tão especial para o casal, para a família e para a igreja, seja inspiração para cada um de nós. Os momentos bons, eles existem, os difíceis também. E todos dois é possível superar quando nós pedimos a graça e a bondade do Senhor. Que toda a glória e que toda a honra seja dado a ti. Que Deus seja glorificado. Vamos dar um aplauso ao Senhor e a essa família. Estou pedindo beijinho. Foi rápido demais, gente. Espera aí, gente.
obrigado pela família, por todos que aí estão, participando desse momento. Onde Deus lança uma igreja, o inimigo sempre vai lançar algo assim, paralelo, né? Parece com a igreja, mas não é. Aonde Deus capacita os seus obreiros, algo parecido com uma igreja, mas que não é uma igreja, algo similar, vai também aparecer. E sempre isso tem um propósito. O propósito é simplesmente de trazer falta de credibilidade à igreja. E aí nós precisamos observar o que é a igreja. O que mantém a igreja? Quais os princípios, quais as leis que regem uma igreja? Então, quando você tem esse conhecimento, você vai distinguir o que é uma igreja verdadeira e o que não é uma igreja verdadeira. E no livro de Êxodo, tem duas referências. A primeira diz que quando Deus pede para Arão levantar a vara e ferir as águas, diante do rio Nilo, para que ali começasse a levantar várias rãs, e aquelas rãs iriam invadir o Egito, como sinal de que Deus estava pressionando mesmo o faraó para que liberasse o seu povo. E assim Arão fez, e aquele milagre aconteceu. Mas os magos daquela época, do Egito, fizeram as mesmas coisas por meio de ciências ocultas. Houve uma outra situação, quando Faraó, resistindo ainda de liberar o povo, o Senhor dá mais um sinal para que ele se arrependa. Orientou, através de Moisés, para que Arão levantasse a vara, o cajado, sobre esse mesmo rio, e transformasse aquela água em sangue. E assim Arão fez. Arão levantou a vara, o seu cajado, e toda a água do rio Nilo se transformou em sangue. Você acha que diante desse fato extraordinário, os magos não conseguiram? Eles foram, diz o texto, que fizeram a mesma coisa por meio de ciências ocultas. Então nós podemos aqui ver, durante esse paralelo, que é difícil até de você observar e entender o que é de Deus e o que não é, se você não conhecer a palavra do Senhor. Por isso a importância de você ler, de você ir para a escola de discípulos, a importância de você participar do culto, e se tiver dúvida ainda, perguntar ao pastor, para que você entenda a diferença do que é verdadeiro e do que é falso. E nós sabemos que isso é tão difícil que no tempo de hoje, na realidade que nós vivemos, hoje tem sido um dos grandes problemas da indústria, daqueles que fizeram as suas invenções, não é? Devido à falsificação de muitos produtos. E é muito ruim você comprar um produto falsificado, e pior ainda, né? Pelo preço de um original, acreditando que você está fazendo a compra certa. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós temos um livro, que acreditamos que é a palavra de Deus, e que é verdade, e que essa verdade, ela liberta e transforma. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse exato momento eu peço que a Tua graça, que a Tua presença, que a Tua bondade, Senhor, esteja aqui conosco, e que nesta pequena reflexão, antes de nós participarmos da ceia, o Senhor tenha liberdade, fala aos nossos corações. Nós não podemos convencer ninguém da Tua palavra,
nós queremos que todos que chegaram aqui, Senhor, possam levar esses princípios. E eu tenho certeza que aqueles que creem, ao levar essa palavra, essa reflexão, esses pensamentos, as experiências que eu vou estar contando, isso possa te ajudar, querido, a fazer grandes mudanças na sua vida. Eu faço essa oração e já te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 13 ao versículo 16, manifestações e forças ocultas, será que elas existem? Ou será que isso já está fora de moda? Será que hoje, nessa virada de ano, isso ainda existe? Ou isso é historinha, pastor? Não existe mal, não existe bem, né? Eu tenho ouvido demais entre os cultos, entre os intelectuais, entre os formados, né, em várias faculdades. Tudo é relativo, né? E aí quando você pergunta o que é relativo, a pessoa não sabe. Ué, se tudo é relativo, então me explica o que é relativo, né? Então vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então, nós podemos ver aqui por esse texto, que essas forças ocultas, existem registros de que elas existiram. E nós hoje podemos entender, por aquilo que nós vemos, pela maldade, pela perversidade, ainda que você não tenha experiência dentro dessa área espiritual, ou que já veio de uma outra religião e que sabe o que eu estou falando, mas você vê as atrocidades, as aberrações, a maldade, as injustiças, sem nenhum sentimento, sem nenhum arrependimento, e geralmente tirando daqueles que menos têm e que mais precisam. Você pode perceber nesses pequenos detalhes que não é algo normal, não é racional. Então você entende isso naturalmente, que essas forças ocultas existem. E sem contar aquelas pessoas que, independente de religião ou não, você já observou, quando passa no frente do cemitério, faz o sinal da cruz? Ou então, de maneira nenhuma, vai a um sepultamento, tem medo, porque sabe que esses lugares são de fato reais, e de fato são pesados. As forças ocultas, querido, elas existem, mas elas não se combatem com a filosofia, com a psicologia, com a medicina. Todas essas ciências são boas e são importantes, mas só tem uma que pode combater todas essas forças ocultas. E é sobre isso que vamos estar falando, sobre o nome de Jesus. Rituais vazios, eles não servem para nada. E são esses rituais vazios, querido, que têm feito com que muitas pessoas desistem. Pessoas que chegaram, conheceram a palavra e acharam que não aconteceu nada, não teve mudança, né? Foi tudo a mesma coisa, e hoje estão praticando coisas que jamais elas mesmas poderiam imaginar que estariam fazendo. Então, primeiro ponto aqui que nós vemos, esses homens, 7 homens, filhos de Seva, e um sacerdote, não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa que mexia com forças malignas, ocultismo, nada disso. Alguém
que conhecia a lei de Deus, alguém que conhecia os princípios, mas eles, neste exato momento, talvez observando seu pai, ou por decisão do próprio coração, eles começam a ir por esse lado. Está dando certo, não está dando nada de errado, então é de Deus. Nem tudo, querido, que parece ser bom, nem tudo que está dando certo, significa que tem a mão de Deus. Então, tentaram fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo, e se deram mal. O que essas pessoas fizeram? Estavam copiando os que os cristãos estavam fazendo. E o que nós temos visto no dia de hoje? Hoje, nós temos visto a inversão de valores, não somente de sexo, de gosto, de cultura, mas também mudanças de valores dentro da igreja. Há tempos atrás, quando Pedro, junto com o seu parceiro, subia ao templo, uma pessoa estava pedindo esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha, eu nem tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba, em nome de Jesus, levanta e anda. Tinha ali alguém no templo, com um pires na mão, e a igreja tinha o que dar. Hoje o que nós temos visto é a igreja querendo copiar as coisas do mundo, sejam elas no marketing, nas dinâmicas, nos tipos de louvores, nos efeitos, na recepção, coisas essas que são boas, mas eu acredito que quando tem a inspiração de Deus, são bem melhores, querido. O que nós temos visto que essas mudanças de valores, essas inversões de valores têm chegado em tudo quanto é lugar. E há jeito para isso? Tem como barrar isso? A Bíblia diz que tem. Se você não oferecer a ele rituais vazios, rituais que Deus não se agrada, porque não está dentro dos seus princípios. Nós temos visto também hoje um outro ponto muito importante, dessas mudanças de valor, as pessoas abrindo mão de seus talentos, preocupado com o que o outro vai achar, será que vai gostar? E aí com isso, não estão pensando mais, não estão querendo expor as suas ideias. Tudo é relativo, depende, as coisas não é bem assim, não estou criticando ninguém, sempre em cima do muro. É assim ou não é que nós temos ouvido? Quando você se posiciona, seja qualquer coisa que você acredita, você está tendo fé naquilo. Mas quando você fica em cima do muro, você está dizendo o quê? Será que essa pessoa está certa? Eu, Emilson, tenho a plena convicção que o nome do Senhor Jesus ainda tem poder para curar, libertar e transformar várias vidas. Quantos aqui creem, pode dar um glória a Deus? Não abra mão, querido, do seu talento. Não abra mão daquilo que os outros vão pensar a respeito de você. Diga, eu sou cristão mesmo. E sou aquele cristão mesmo radical. Não abro mão de ter uma vida dupla, não. Eu sou fechado com Deus. E estou muito bem, obrigado. Nós não precisamos disso, querido. Não precisamos copiar. Temos a inspiração que vem de Deus. E temos apenas que orar e continuar confiando sempre. É isso mesmo. Tudo que você fizer, querido, faça essa oração. Eu desafio você
ainda que seja o serviço que você já está acostumado a fazer. Uma pessoa que antes de começar a sua atividade, pare e diz: Senhor, mais um dia, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como fazer, mas eu preciso que o Senhor abençoe as minhas mãos. Eu desafio você a fazer essa oração, e você vai ver os resultados, não importa o que seja, querido. A coisa mais simples vai ter um efeito maravilhoso. E qual é o propósito disso? Você não pode esquecer, está sempre engrandecendo o nome do Senhor. Qual a lição que nós tiramos aqui dessa narrativa? Diante desses homens que viram Paulo agir, que começaram a fazer as mesmas coisas. Deixa eu pegar aqui o ponto em que ele faz essa oração. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. É interessante observarmos aqui que quando ele não fala em nome de Jesus, a qual eu sirvo, ao qual eu creio. Então, se você, querido, vive um evangelho, ou quer usar este nome, que qualquer pessoa pode usar esse nome, seja cristão ou não, mas você precisa dizer sobre as suas experiências, ao qual eu creio, ao qual eu acredito, e é isso que vai começar a fazer a diferença. Qual é a lição dessa narrativa? Não podemos lançar mão indevidamente do nome de Jesus, e é esse um dos mandamentos que precisamos observar, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que vai dizer: não tomarás em vão o nome do Senhor seu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Durante essa caminhada, você já observou quantas vezes nós falamos o nome de Deus em vão? E por dizer o nome de Deus em vão, nós estamos quebrando um princípio. Isso não traz efeito, não traz mudança, não traz aquilo que todos nós mais precisamos, e por isso é porque nós trabalhamos, para ter resultados naquilo que nós não temos condições de fazer. O apóstolo que Paulo, qual era a sua intenção? Ele curava em nome de Jesus, ele não praticava a sua magia, mas ele demonstrava a autoridade que Jesus tinha. E essa autoridade, querido, ela é real até os dias de hoje. As nossas atitudes, querido, divulgam os nossos atos, a maneira com que você fala, a maneira com que você age, a maneira com que você recua, a maneira com que você busca esse equilíbrio, divulga como tem sido a sua atitude diante deste nome. Paulo aqui, ele vai se fazer conhecido, bem antes de ter esse encontro com Deus, como um perseguidor, alguém que odiava os cristãos, como você vê hoje nos dias atuais. Depois ele vai ser conhecido como um cristão fervoroso, e agora ele é conhecido no mundo espiritual, uma outra etapa da sua vida. No versículo 15 vai dizer assim: Paulo eu conheço. E eu posso dizer o que essas entidades poderiam estar dizendo de Paulo. Paulo eu conheço, um traidor, ele era dos nossos, braço forte, linha de frente, nos traiu, aceitando esse Jesus, e é verdade. Só que agora, este homem vai começar a usar forças muito maiores do que ele usava.
Agora não é somente a força dos seus diplomas, da sua influência, do seu temperamento, da sua estratégia. Ele agora vai começar a usar o nome de Jesus Cristo. E se você comparar o Saulo com o Paulo, a história de Saulo é praticamente apagada na história. Mas a história de Paulo é lembrado até os dias de hoje. Esses espíritos, essas forças ocultas, não vai dizer, Saulo eu conheço. Porque quando as pessoas estão em trevas, elas ficam no submundo esquecidas, e esse é o propósito dessas forças ocultas. Mas quando as pessoas estão no reino da luz, elas são conhecidas e são lembradas todo o tempo como filho e filha do Deus vivo. Você pode dar glória a Deus? O que significa esse nome? Significa a pessoa, a palavra e as obras de Jesus. Então qualquer um que utilize, identificando-se com esse nome Jesus, pode se tornar um verdadeiro representante dele. E eu acredito, querido, cada momento em que o tempo fica mais difícil, parece que fica impossível de nós resgatarmos pessoas, mudar, ajudar, mas isso não é verdade. A verdade é que o nome de Jesus continua tendo poder até os dias de hoje. Ele pode trazer paz à sua casa. Ele pode te ajudar a se livrar desse vício que vai e vem, que tanto você sofre. Ele pode mudar uma situação familiar que aos seus olhos é impossível. Ele pode trazer a cura. E não só fazer milagres, mas milagres também extraordinários. Aleluia. Só quem não possui, querido, essa fé real em Jesus, essas pessoas não podem expulsar essas forças chamadas negativas, que nós sabemos que forças são essas. Mas nós que somos filhos de Deus, somos também todos os dias bombardeados pelas lutas, pelas dificuldades, mas nós ainda temos um recurso, que esse recurso se chama Jesus Cristo. A realidade que nós podemos ver aqui nesse texto, e aí eu já digo de alto e bom som, o diabo não se ilude com rituais vazios, decorados, ainda que a fórmula tenha o próprio nome de Jesus. O diabo não se ilude com rituais vazios. Que rituais são esses? Ainda que use o nome de Jesus. Os louvores, querido, não expulsam demônios. A igreja não retira todas as coisas de ruim que está na sua vida. Não tem essa capacidade, nem eu, por mais que eu queira como pastor. Mas Jesus, querido, tem poder para mudar a sua mente, para mudar o seu coração, que não é porque você é mau, a nossa natureza, ela é má, ela é ruim mesmo, é só você observar, o quanto nós precisamos constantemente estar dando essa repaginada, essa parada, e a ceia é justamente para isso. A ceia é esse momento de você se observar e dizer, Senhor, me ajude, me dê força, perdoe os meus pecados. A ceia é para quem? É para aqueles que acreditam em Jesus, é para aqueles que fizeram um voto, uma aliança com o Senhor, é para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando você tem essa atitude, você não está tendo um ritual vazio,
Mas que rituais vazios são esses, pastor? Quando você diz, ô glória, é uma expressão? Ou é de fato você está dando glória a Deus? Quando você vê alguém que está totalmente longe do caminho do Senhor, e você fala algo negativo, está amarrado, mas não deixou a sua velha natureza, ainda dá 3 batidazinhas na madeira. Você ainda dá 3 batidazinhas? Não vai conseguir amarrar nada, querido. Rituais vazios. Sangue de Jesus tem poder. E aí não acontece nada. Porque aquela pessoa não tem aliança. Não sabe nem que tipo de sangue ele está falando. E sem contar aqueles que fazem o sinal da cruz. Para onde vai? O que significa isso? Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo de Deus. E o beijinho? Ninguém sabe. Ainda tem um beijinho. O que essa cruz vai livrar essa pessoa? Se encontrar os rituais de Bíblia aberta, caixinha de promessa, mas tem o mais forte, que é o ritual vazio de todo final de ano. Eu observo e acompanho, às vezes até bem de perto. Por onde eu moro, eu passo e eu vejo os rituais que as pessoas estão fazendo na praia. Não passo de longe não, eu fico observando. Eu confesso que eu fico atrapalhando essas pessoas. Eu fico dizendo, Senhor, não deixa baixar nada. Que seja uma decepção. O médico uma vez falou isso para mim. Eu não estava bem, não sabia o que era, porque eu tinha perdido uma pessoa muito especial, que faleceu, então eu não estava bem, então não achava doença nenhuma em mim. E aí, o médico falou assim, rapaz, eu vou te enviar para uma pessoa que vai te ajudar, porque você não tem nada. Você tem que ir num espiritualista. E me deu um cartãozinho do Centro Espírita. Eu olhei para ele, você sabe que ele não poderia fazer isso. Mas entendo que ele estava querendo me ajudar. Eu falei assim, doutor, eu quero te agradecer. E eu posso ir lá, e eu vou lá. Você vai lá no centro, voa, mas com uma condição. Chegando lá, esses espíritos não vão baixar, e eu vou dizer que foi o Senhor que me enviou lá. Mas o que você é? Eu sou um pastor. Não, rapaz, me dá esse negócio aqui. Porque aonde tem um filho de Deus, e tem pessoas que ainda não tomaram essa decisão por Cristo, e que os pais e as mães forçam ir para lá, esses espíritos não baixam não, sabe? Sabe por quê? Porque já são pessoas que Deus já separou. Aleluia! Querido, Deus já separou você para a glória dEle. Deus já separou você para ter uma vida de compromisso. Então, quando eu vejo, nesse fim de ano, muitos rituais vazios, e essas pessoas, elas estão sendo honestas, elas estão ali querendo que a sua dor saia, querido, querendo ser feliz, e todos merecem essa felicidade, mas estão sendo enganadas, porque a Bíblia diz, só existe um caminho que liberta, e esse caminho é Jesus Cristo. E é esse caminho que você poderia hoje falar para alguém que vai repetir esse mesmo ritual vazio por falta talvez de um convite seu.
Pastor, fulano não vai querer não, nunca entrou numa igreja. Faz o convite, meu filho. O que você tem que fazer é apenas fazer o quê? O convite. Quem é que convence? Quem é que convenceu você a estar aqui hoje? Ou então tomar essa decisão por Cristo? Foi o Espírito Santo de Deus. Quando você faz a sua parte, querido, a parte do Senhor é certa. E eu acredito que muitos nesta ainda virada de ano vão ter experiências diferentes, maravilhosas com o Senhor. Mas aqui é um ritual vazio. Eu creio que no próximo ano vai ser diferente. Não vai, querido. Não há uma mudança de sorte, porque você passou de um ano para outro. Vamos ser racionais, querido. Vamos ser inteligentes, vamos fazer um pouquinho de força nessa mente, né? É algo simplesmente de marketing, para vender, para trazer uma falsa esperança, que em janeiro você já vai estar começando tudo de novo. Mas eu acredito que uma pessoa que toma a sua vida com o Senhor, e toma uma decisão por Cristo, agora, não precisa da virada do ano, ela vai poder dizer: o ano de 2024 será um ano muito especial. Irmãos, foi um ano muito difícil, em termos financeiros para a igreja, para a minha vida, alguns projetos que não consegui realizá-los, mas também foi um ano em que eu fui muito visitado pelo Senhor. E essas faltas, querido, elas são supridas quando você está em Cristo Jesus. Eu creio, querido. Eu creio que a decisão começa hoje. Mas existe um outro ritual vazio, em que você vai precisar também de ajuda. Jesus vai fazer uma mudança na minha vida, achando que somente falar o nome vai acontecer. É óbvio, querido, com uma pessoa que não conhece o Senhor, e quando fala isso, você diz assim: eu também acredito. E aí é a oportunidade de você pregar o Evangelho. Porque se você for olhar para tudo de errado, você sabe que Jesus não vai fazer nada na vida daquela pessoa toda errada. Mas ela está ali dando um respiro, um último suspiro talvez, dizendo: Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida. E você vai dizer: eu creio. E aí você vai apresentar o Evangelho. E esse Evangelho, querido, será transformador. Há daqueles que têm os rituais vazios, que fazem as mudanças por necessidade. Enquanto está bem, e aí esse é um texto que foi lido no domingo passado, enquanto estava ruim, Faraó clamava, chamava Moisés: vem cá, né, por favor, o que está acontecendo? E aí questionava, e aí Deus usava Moisés, ele orava. Quando as coisas acalmavam, Faraó esquecia de tudo e voltava na mesmice de uma vida ruim. Há pessoas, querido, que têm essa prática desse ritual vazio. Elas só se dedicam a orar mais quando está enferma. Só coloca a sua vida financeira de dízimo, de oferta, diante do altar de Deus quando está passando necessidade. Deus está me castigando. E aí ele tentar dizer: Senhor, agora eu estou certinho, o que está acontecendo? Olha esse texto aí no Evangelho de João, o que Jesus vai dizer, capítulo 6, o que Jesus vai dizer? Esse mesmo grupo,
Ainda existem os dias de hoje. Então qual é a mudança? A questão não é mudança de cultura, não é questão de mudança de povos, é que a natureza é a mesma. Evangelho de João 6, versículo 25 a 26. Quando encontraram do outro lado uma multidão, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Só esse texto aí por enquanto, depois nós vamos para o outro. Olha que palavra carinhosa dessas pessoas. Quando que você chegou aqui? Está cansado? Está precisando de alguma coisa? Quem que te trouxe? Aí olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não acreditaram em nada, estão aqui porque estão novamente com fome, e por isso vocês estão dizendo aqui: como chegaste aqui? Há pessoas que são assim, esses rituais vazios, chega diante do mestre, mas não querem aquele que faz milagre e transforma, mas o que ele apenas pode dar. Será que isso entristece a Deus? O que é que você acha? Sim ou não? Então eu vou te ajudar. Uma pessoa que te procura para te pedir ajuda, e você vai e ajuda aquela pessoa, e aquela pessoa some, não te liga, não passa um zap, não te dá resultado, se aquilo foi bom, se te ajudou ou não. Passa um tempo, e a pessoa te procura, novamente, e você fica feliz. Poxa, legal, né? Essa pessoa lembrou de mim. E aí a pessoa vai dizer: fulano, está tudo bem com você? Tudo legal? Aí depois, sabe o que é? Rapaz, eu estou apertado, estou precisando de uma ajuda. Aí você faz aquele link. A primeira vez me procurou pedindo ajuda, e a segunda vez, a mesma coisa. Essa pessoa se importa com você? Ela tem consideração com você? Ou só quer pedir uma ajuda? Como que você se sente triste, usado? Quando nós fazemos isso, não há arrependimento, querido. É isso que a Bíblia fala. Veja a história de Davi, diante de um fato em que ele foi confrontado. Ele não questionou o profeta, ele não disse: não, mas não foi bem assim, eu estava carente, as minhas esposas não me deram atenção, né? A carne é fraca. Ele vai dizer a seguinte palavra, simples e direta: pequei contra o Senhor. Como eu posso fazer para não ter um ritual vazio, pastor? Se você não tiver uma vida de arrependimento, seus rituais serão vazios. Esse nome será mais um nome, porque Jesus era um nome muito comum da época, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, só existe um. Aleluia. Sem arrependimento, não é alguém falando os seus erros, não é você trazendo um sentimento de culpa, isso não ajuda, só piora a sua situação. Mas dizer: eu preciso de ajuda. Ser uma vida de oração, querido, é rituais vazios. E a oração é falar. A gente fala de tanta gente, critica tanta gente, fala mal de tantas pessoas, mas não falamos
a palavra principal e com a pessoa certa. Muito pouco. Orar é falar com Deus. Rituais vazios são pessoas que não permitem ser discipuladas. Porque o discipulado, e essa é uma das orientações dada pelo Senhor Jesus, evangelizar e fazer discípulo. Evangelizar e fazer discípulo. Discipular machuca. Discipular, você não está diante de alguém que é um amigo, que vai dizer, não, está certo, né? É difícil mesmo. O discipulador é aquele que mostra, mediante aquilo que você fala, o que a Bíblia diz que é certo e que é errado. Discipular é para poucos. Receber o discipulado é para poucos. Porque nem todos hoje querem ouvir mais as suas limitações. Rituais vazios, querido. É quando você é uma ovelha sem pastor. Eu costumo perguntar isso. Até pessoas que estão conosco aqui. Quem é o seu pastor? Porque a pessoa que você conhece como pastor, na verdade, não é o pastor que te escolhe, da igreja, né? É diferente do pastor dos pastores, que é Jesus. Você escolhe, você se identifica, e é normal isso. Então, você aceita a orientação, você ouve essa mensagem, e sai pensando sobre ela, lembra de alguma situação. Eu acho muito legal, quando as pessoas falam isso com um dos nossos pastores, né? Olha, fui em tal lugar, lembrei de você. Eu ouvi uma situação, pensei em você, ou seja, mostra que o coração daquela pessoa está ligado com aquele pastor. Mas olha como que é uma ovelha sem pastor. Ela não sabe a programação da igreja. E ela é uma ovelha tão perdida, que quando ela não participa, ela ainda reclama. Ela não vem às reuniões, mas no dia que vai executar as coisas, ela quer dar opinião e dizer, não, eu quero falar. Não, você não tem direito de falar, a oportunidade passou, agora vai ser executado. Uma ovelha sem pastor, querido, ela traz problema não só para ela, mas para as pessoas que estão ao seu redor. É como aquele atleta, que ele é muito bom na marcação, mas ele está sempre no tempo errado, e quando chega, não tira a bola do adversário, ele já chega fazendo falta. Precisamos, querido, submeter ao discipulado, sim. Senão será simplesmente rituais vazios. Precisamos ter compromisso com a igreja. Esse compromisso de você estar na casa do Senhor, não somente escutando. Deus não chamou você para ficar aqui me ouvindo. Deus chamou você para, mediante essas palavras, colocar em prática. Pessoas sem espiritualidade não podem produzir resultados espirituais. São rituais vazios. O meu desejo nessa manhã, que você, ao participar da ceia, faça essa reflexão. O meu ritual cristão tem tido peso? Quando eu falo, eu te repreendo, você repreende? De verdade? Quando eu digo o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está se levantando contra, elas recuam, porque você tem autoridade? Se tudo dá errado, querido, e as coisas não têm funcionado, mesmo você conhecendo toda a Bíblia, Jesus vai dizer a única palavra, e que é a palavra fundamental
para que os nossos rituais diante de Deus possam ter peso. A tua fé. A tua fé. Verifica como está a sua fé. Se a sua fé estiver pautada na palavra de Cristo, e você estiver permitindo Deus te abençoar, te corrigir, te exortar, abrir as portas, também fechar, permitir que doenças venham e que também você esteja totalmente curado. Se você tem uma vida entregue na mão do Senhor, a sua fé não vai produzir rituais vazios. Mas o que você falar ou fizer vai surtir efeito. Diante de um quadro como esse, você vai poder ouvir: Jesus eu conheço. E vai falar o seu nome e vai dizer assim: você também eu conheço. Porque você tem uma aliança com Cristo. Esse nome, querido, evita muitas calamidades. Esse nome evita muitos assaltos, muitos acidentes, muitas decisões erradas, muitas coisas que poderiam ser evitadas neste ano de 2023, e não aconteceu, porque sem você perceber, e é muito fácil isso acontecer com a nossa vida, sem percebermos, vamos praticando esses rituais vazios, repetitivos. Precisa ter sentimento, precisa ter uma aliança com Cristo. Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos estar passando os elementos sagrados que consagramos ao Senhor. Hoje é o momento da ceia. A ceia, ela não tem o propósito de te impedir. A ceia, ela não tem o peso de trazer sentimento de culpa, de condenação. Não tem. O peso da ceia, ela só acontece quando você não quer se arrepender. Ninguém está impedido, querido. Se você tomou essa decisão por Cristo, se passou pelas águas, se tem obedecido esses princípios do Senhor, antes de tomar a ceia, você vai fazer essa oração de arrependimento e de confissão. Mas se você quer continuar nesse erro, e está dizendo que tudo é relativo, e que seja crente ou não, eu posso participar da ceia, não faça isso, porque a Bíblia diz que isso traz condenação sobre a sua vida. O mesmo elemento que pode abençoar, pode também trazer maldição. Esses homens não acreditaram. Eles praticavam esses erros em nome de Jesus durante muito tempo, irmãs. E à noite eu vou estar falando sobre isso. Um dia, esse dia chega para todos nós. Um dia, deu ruim na vida desses caras. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha dias de bênção e não dias maus.
Deus quer que você tenha dias de compreensão da palavra e não de acusação. Deus não quer que você seja caçador de maldição, procurando coisas lá atrás, ou caçador de bênção. Ele simplesmente quer que você viva a sua palavra. E quando você ouve, pratica essa palavra, você passa a ser reconhecido, não somente diante dos homens, mas diante do mundo espiritual. Neste exato momento, eu estou te vendo, mas a Bíblia também diz que o Senhor está te vendo, e que essas forças ocultas também estão te vendo. E o meu desejo é que a seu respeito possa ouvir essa palavra. Você, eu conheço. Você é um filho, é uma filha de Deus. Teve tudo para desistir. Pisou na bola, teve momentos ruins que não deveriam cometê-los. Mas você ouviu a voz do Espírito Santo. Aleluia. Você viu que você não era tão bom ou tão boazinha assim. Ah, Senhor. Será que você pode fazer essa oração, cantando esse louvor? Jesus. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória. Você pode declarar isso? E semelhante a um homem se esvaziou. Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre Obrigado, todo Senhor. nome. Jesus. Você
pode erguer o pão. Nome sobre todo nome, nome sobre todo. Enquanto você ouve esse louvor, o meu desejo Nome sobre que esse nome não tenha sido um ritual vazio, nome sobre todo nome. mas que você possa ter falado: esse nome mudou a minha vida, Nome sobre todo nome. esse nome já me salvou várias vezes. Quando ninguém consegue me compreender, e às vezes nem eu mesmo, Nome sobre todo esse nome é tão poderoso nome sobre todo. que organiza a minha mente e o meu coração confuso, e coloca no caminho pelo qual eu devo andar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu oro por essas pessoas, ó Deus, que estão gastando o seu tempo com esses rituais vazios, como um dia também isso aconteceu comigo. Eu peço extremamente misericórdia por esses cristãos que no período festivo, ao invés de estar na tua presença, estão compactuando com esses rituais vazios. Nome sobre todo Meu desejo, Senhor, nome sobre todo. que vidas sejam mudadas e transformadas por causa desse nome, e passa a ser conhecido e conhecida como filho e filha do Deus vivo. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por esse momento da ceia e por esse momento da comunhão. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a cada dia mais ter rejeição a tudo aquilo que nos separa de Ti. Mas também eu não aceito nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma falta de perdão sobre a minha vida, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. Aleluia. Então eu entro nesta manhã na ceia do Senhor com as minhas vestes limpas, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que todo mal e que tudo aquilo que tem se levantado, nós repreendemos com toda a autoridade, em o nome do Senhor Jesus, que saia. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A Bíblia diz que o simbolismo desse pão representa o seu corpo. Esse mesmo pedaço de pão, esta massa, ao ser triturado, ela nunca mais voltará a ter a mesma forma. O Jesus que a humanidade conheceu, depois que ele cumpriu a vontade do Pai, não porque ele morreu na cruz, depois porque ele cumpriu a vontade do Pai, eles viram um Jesus glorificado. Diferente do que eles tinham conhecido, ao ponto de ninguém mais poder tocá-lo. Eles viram o Senhor Jesus subindo às alturas e dizendo: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E esse é o desejo da tua igreja, Senhor,
Aleluia! Nós aguardamos a tua volta, Senhor, porque não existe nada de bom neste mundo, a não ser a tua igreja aqui na face da terra. E obrigado por esse abrigo, obrigado por essa presença maravilhosa. Cobre-nos com teu sangue e nos purifica. Ergue esse cálice e agradeça ao Senhor. Antes de beber, diga obrigado, Senhor, porque eu participo desta ceia não por mérito, mas eu recebi o convite especial do noivo. Esse convite está lá escrito meu nome, sobrenome, dizendo: você é convidado a entrar na presença do noivo, que é Jesus. Mas eu não tenho condições, Senhor, as minhas vestes não são dignas dessa cerimônia. Eu te coloco vestes novas e purifico e te limpo, e a partir de agora você pode cear com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sangue que nos purifica de todo o nosso pecado. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. A ceia é momento de festa, é momento de você exaltar o Senhor, é momento de você dar glória ao Senhor. Você pode dar glória ao Senhor, você pode dizer obrigado, Senhor. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é, cante, aleluia, oh, forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, poderoso, 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 Ele é, aleluia, cante, igreja, Ele é poderoso, 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 Ele é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E não há outro como tu, Senhor, e que se compara a ti, nem no céu e nem na terra. Nós te adoramos por esse tempo, te exaltamos por
oportunidade de estar na sua presença. Santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia. Pode exaltar o nome dele, igreja. Adore ao Rei dos Reis. Aleluia. Santo, santo, santo. Quero ouvir a igreja. Poderoso. Cante, igreja. Poderoso. Ele é poderoso. 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 Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se você é confrontado pelo Senhor, se você se sentiu abraçado por Ele nessa manhã, aplauda o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte. Aleluia! Ele nos comprou com preço de sangue. Oh, Rei dos Reis, por isso te adoramos e te rendemos toda a glória nesta manhã. Recebe a nossa entrega, Senhor. Continue conosco, guarda-nos até os nossos lares, na sua cobertura. E fica conosco, Senhor, neste dia. Muito obrigada pela tua presença. Você pode dar um glória a Deus, um glória pentecostal agora. Aleluia, aleluia. Eu poderia estar em qualquer